O filho de Davi é o corpo místico de Cristo. Uma coisa é o filho de Davi como tipo, que foi Salomão. Outra coisa é o filho de Davi como uma promessa feita que pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. Outra coisa é o filho de Davi como o rei do universo, que é o corpo místico de Cristo. Outra coisa é o filho de Davi, vê como materialização da promessa, diz o irmão William. E isso é a promessa cumprida. Hoje em dia, o corpo místico de Cristo é o seu filho, o filho de Davi. Porque uma coisa é o reino de Davi, uma coisa é ser o reino de Davi, onde vai governar um rei. Outra coisa é esse reino estendido. E a esse reino estendido tem que ser colocado sementes de Davi. Por isso, esse corpo místico de Cristo é o Filho Palavra. É esse corpo místico e é o verdadeiro filho de Davi. Vamos ler Josué. Atentos aos textos que vão saindo, para ir anotando aí com a referência na própria Bíblia. Vamos ver no versículo 1. Aconteceu depois da morte de Moisés. Quero fazer um parêntese aí enquanto vão nos dando o texto. Os selos dizem que Moisés não morreu. Vê? No livro dos selos, o irmão Branham diz, em verdade, Moisés não morreu. Em outro diz, em verdade, Moisés morreu. Mas o Filho dos Selos é um livro sem erro. É um livro que não tem erro. Ali no livro dos selos, o irmão Branham diz que nem ele, nem Elias morreram. Já enquanto está ali no texto dos selos, quero que leiamos no versículo 1. Aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então diz o irmão Branham, aos olhos do povo, Moisés havia morrido, mas nunca esse corpo no qual Moisés morreu teve um sepulcro. Isso quem fez foi os anjos, o funeral. Mas depois o próprio irmão Branham e o próprio irmão William nos diz que esse corpo de Moisés nunca esteve aqui. Sim, ele o levou. Vê? Então, ali no livro dos selos, o irmão Branham disse, falando de Moisés e de Elias, disse que ambos têm que morrer. Então, ali no livro dos selos, podemos encontrar quando o irmão Branham diz que o livro não tem erro. E se Moisés não morreu, também diz que ambos, Moisés e Elias, ambos têm que voltar e têm que morrer. Então, quando lemos Josué, quero que tenhamos isso bem claro. Quando Moisés sai de cena, é que aparece Josué. E temos que ver quem é Josué. Porque foi Josué quem entrou com o povo na terra prometida, vê? Quero que paramos bem para ler isso, porque vamos ler depois do irmão Branham. O que acontece é que eu não me recordo bem o texto, mas ele diz que Moisés não morreu. Ele diz que Moisés em verdade não morreu. E ambos têm que morrer. Isso diz o irmão Branham ali nos selos. Vamos ler aqui Josué para ir tendo o texto e o contexto do que estamos buscando. Aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
Falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Temos que ver isso. Quem passa o povo para a terra prometida? Não é Moisés. O passa Josué. Mas como tem diferentes ângulos, temos que ver que Josué, desde tempo, realmente é o mensageiro. Porque entrar à terra prometida é entrar à pedra angular, que é a terra prometida. Vê, Deus no irmão Branham veio trazendo um povo que o colocou até na fronteira, mas logo nele entra o anjo do pacto, que é o que finalmente entra com o povo à terra prometida. E no irmão Branham nos coloca diante a entrada dessa terra prometida. Mas quem nos entra, nós, nessa pedra angular, essa terra prometida, e nos deixa comer destes frutos, e batalha contra todas as denominações, e batalha contra o próprio irmão, contra a mesma mensagem do irmão Branham, é o William Soto. Então, esse mensageiro é o Espírito Santo. Mas o mensageiro é Moisés, o mensageiro é Elias. Vê? Quem entra com o povo é Josué, porque quero que vejamos isso. Leiamos isso aí no livro dos selos, no 5º selo. Que página do livro dos selos é que eu tenho texto aqui na página? É pregado em 22 de março. 22 de março de 1963. Do livro dos selos. Diz aí. Anotem isso. Estes dois foram preservados vivos por Deus desde o seu ministério original para um serviço futuro. Porque serviram tão perfeitamente, pensem bem, este espírito de Elias ministra 5 vezes, o de Moisés 2 vezes. O quê? Os manteve vivos para um serviço mais adiante. Nenhum dos dois estava morto. Veja na página do livro dos selos para que todos possam ver. Veja isto, nenhum dos dois estavam mortos. Temos que ver que o irmão Branham está falando diretamente destes dois personagens, Moisés e Elias, com diferenças de tempo em operação. Tem diferença de tempo no ministério. E o que diz o irmão Branham ali os manteve vivos para um serviço mais adiante. Nenhum dos dois está morto. Veja, nenhum dos dois estava morto. Página 314 do livro dos selos. Anotem isso. Estes foram preservados vivos por seu ministério original para um serviço futuro, porque serviram tão perfeitamente. Pense-lo. Este espírito de Elias ministra 5 vezes, o de Moisés 2 vezes. O quê? Os manteve vivos para um serviço mais adiante. Os manteve o quê? Vivos. Veja, esse é o 3º parágrafo da página 314. Ou quando começa, anotem isso. Vê aí. Os manteve vivos para um serviço mais adiante. Nenhum dos dois estava morto. Não vá você crer. Veja só, crer é uma revelação. Crer é fé. E está dizendo aqui, não vá você crer que estavam mortos. Ambos foram vistos vivos, falando com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas lembre-se, tem que morrer. Aqui temos um mistério muito grande que vamos tocando aí mais adiante. Mas esse Moisés e esse Elias de lá, do Antigo Testamento, nenhum morreu. Em verdade, Moisés morreu para o povo. Mas isto são coisas que devemos entender, para não pensar que um profeta se equivoca. Em verdade, você não pode crer que estão mortos, porque Elias foi levado. Olha só, ele não foi transformado. Elias foi levado. E está escrito que o homem morre e depois o juízo. De Moisés não se supõe nada, ninguém sabe nada.
Só se sabe que veio o anjo Miguel, segundo nos conta Judas, o bom, e toma esse corpo e o leva. E aqui um profeta, abaixo a revelação dos selos, vem e nos diz, esse texto está tremendo, nenhum dos dois estava morto, não vá você crer que estavam mortos. Ambos foram vistos com Jesus no Monte da Transfiguração. Vê? O que foi visto no Monte da Transfiguração foi literalmente a Moisés e Elias em seu corpo teofânico. Mas esses corpos que foram levados, esses corpos não morreram. Aí é um mistério que vamos ver mais à frente. Foram vistos falando com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas lembre-se, tem que morrer. Como? Tem que morrer. Agora, Moisés em realidade morreu. Veja como o profeta coloca. Veja, Moisés em realidade morreu, mas ressuscitou porque foi um tipo perfeito de Cristo. Ninguém pôde achar onde foi sepultado, ou seja, que lá lhe deu um ataque cardíaco e morreu ali na vista de todos os que estavam ali, mas no momento ali ele ressuscitou e foi levado vivo. Vê, não ressuscitou transformado, é impossível, por isso está dizendo, ele morreu nesse corpo mesmo que ele tinha de 121 anos, 120 e 121. E morre, mas ressuscita nesse corpo. E é levado. Veja como ele está colocando aqui o mensageiro. Agora Moisés em realidade morreu, mas ressuscitou porque foi um tipo perfeito de Cristo. Ninguém pôde achar onde foi sepultado. Os anjos o levaram. Por que seria? Porque nenhum mortal podia levar aonde ia. Simplesmente passou por um ato, um protocolo. Ele simplesmente passou por um ato, anjos como encarregadores, porque somente eles podiam levar aonde havia de estar. Ninguém sabia onde estava, até Satanás teve contenda com o arcanjo. Ele não podia entender o que sucedeu com Moisés. Disse, eu vi que estava temendo ali sobre o monte, olhando a terra prometida, e depois olhava para trás sobre os israelitas. Eu vi que estava temerando, mas depois subiu a rocha e se foi. Essa foi a última vez que eu o vi. Aqui tem um mistério que está guardado para o final. Porque quando isso se abre, muitos dos que pregaram vão se surpreender. E muitos dos que têm pelejado vão ter que chorar. Mas o irmão William disse que está guardado, não pode se tirar, porque depois o irmão William diz, não pode haver dois profetas maiores aqui ao mesmo tempo. O livro dos selos diz, não tem erro, e diz que não vá você crer que estão mortos. E depois quando o irmão William consulta, o Senhor lhe diz, vejam, são dois ministérios. Aí, amém, são dois ministérios operando na pedra angular. Mas estes dois não morreram. E tem mais textos ali no livro dos selos que fala disso, da morte de Moisés e Elias. E tem mais textos. Você encontra o irmão William dizendo que Moisés e Elias morrem antes da tribulação. Encontra dizendo que Moisés e Elias iriam morrer no final. Tudo está. Mas estamos num tempo onde tem mais coisas que têm que ser reveladas. E haveria muito, muito, muito o que falar. Por quê? Porque aqui, quando Moisés desaparece, Moisés não está morto. Mas quem entra o povo na Terra Prometida é Josué. E Josué é tipo do Espírito Santo. Mas Moisés não estava morto. Aqui acabamos de ver que ressuscitou. Aqui acabamos de ver que ele ressuscitou e estava guardado em alguma parte. Quando a Josué se lhe foi dito que o leve, Josué é tipo do Espírito Santo. Josué é tipo do ministério quíntuplo. Mas não se duvide que se o Espírito Santo você também o tem, é sua teofania. E quem vai levar você à terra prometida é sua teofania, não um homem. Deus opera os ministérios.
E os ministérios vêm ao povo, mas é o povo quem tem que decidir se seu Josué, se seu Espírito Santo se o está guiando para a terra prometida. Deve saber que as pessoas se estão seguindo o Espírito Santo ou se está seguindo homens. Quando o Filho de Deus está seguindo homens, ele se emociona. Mas quando o Filho de Deus está seguindo o Espírito Santo, ele vai de forma segura. O que o Espírito Santo tenha dito, isso se cumpre. Se o Espírito Santo diz assim, é assim. Se diz não, é não. Mas devemos ver o Espírito Santo em nós, nosso Josué, nossa teofania guiando-nos, dizendo-nos se algo está correto ou não. Porque Josué é tipo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem em você também. Vamos ver o que acontece aqui. Aconteceu que depois da morte de Moisés, que Jeová falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: meu servo Moisés morreu. Agora, pois, levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu lhes dou aos filhos de Israel. Eu tenho os entregado como disse a Moisés. Não podemos tirar esse tipo. Eu os entreguei como havia feito com Moisés. Vê? A Moisés se lhe fez uma promessa. Moisés levou o povo. Moisés foi quem começou a levar o povo, mas quem entra com o povo à terra prometida é o Espírito Santo. Agora, é o William Souto Santiago que transforma seu corpo. Temos que ver a terra prometida como corpo eterno. Não, é sua teofania, o seu Josué. Quero que entendamos que você possa ter diante homens guiando com a palavra, mas quem o leva para a terra prometida é você mesmo. É sua teofania. Josué tinha, e de um momento ele teve um líder para ele guiar a si mesmo e guiar um povo. Vocês têm a palavra trazida pelo mensageiro e sendo ensinada pelos ministérios. Mas finalmente, quem o leva para a terra prometida do novo corpo é sua teofania. Quantas vezes o irmão William disse, a sua teofania que vai tomar o seu corpo e vai se transformar. Quer dizer que o mensageiro não vai dizer com o ministério, te transformo. Vê? Isso é para outra classe de grupo. Vê? Porque a esposa não é, mas o filho palavra é o Josué. Vamos ler aqui. Os requisitos para entrar à terra prometida. Para que anotem aí. Os requisitos para entrar à terra prometida. 10 de fevereiro de 2013. E agora, os requisitos para entrar à terra prometida, já vimos. Sabemos que Josué representa o Espírito Santo. José o que representa? Aqui já está o texto. Aí está o texto, bem clarinho. Claritinho aqui, clarito. Agora os requisitos para entrar na terra prometida já vimos. Sabemos que Josué representa o Espírito Santo. O reverendo William Branham também disse que representa o mensageiro do tempo final. É que o Espírito Santo estará operando dessa forma, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas a hora será sempre a obra do Espírito Santo, que é Jesus Cristo em Espírito Santo. Vamos ler aqui. Então, o que acontece? O Espírito Santo está nos dizendo no mensageiro, é o mensageiro. Mas o mensageiro não é o que passa ao povo, é o Espírito Santo nele. Quando o Espírito Santo nele, que está nele, faz com que nasça o Espírito Santo pelo novo nascimento em cada um de vocês, então tem o seu próprio Josué. Por isso, nenhum podemos lançar a culpa ao mensageiro pelo que pregou. Porque o que tem que aceitar se o faz é seu Josué, o seu Espírito Santo. Porque é esse ser teofânico, esse corpo espiritual que o vai colocá-lo à terra prometida do novo corpo. Não vem o mensageiro no ministério, sacode você e o mete no corpo. Não, é o seu Josué.
tem um momento onde você, essa palavra que tem no mensageiro, ela vai vir e vai dizer, aí já está. Agora esforça-te, seja valente e cumpre todas as palavras que estão nesse livro que ele deixou, nesta mensagem que ele deixou. Então, aí tu pede que tudo isso, então quando tens tudo isso, entra a terra prometida. Mas quem é que entra? É Josué. Esse é um ângulo. Agora quem nos leva à terra prometida da nova mensagem? Revise as palavras do irmão Miguel de agora, só por um momento. Mas do que ele está dizendo de mim? Alguns estão dizendo sobre os livros. Estão me informando que o irmão Miguel está dizendo a mim que eu não sigo com os livros que eu sigo, que está dizendo para cá que isso tem sido uma bênção. Eu creio que isso é um bom começo, isso é um bom caminho. Depois revisamos, se puderem cortar o pedacinho aí. Então, esse texto que temos aqui, e quero que revisemos. Os requisitos para entrar na Terra Prometida, 10 de fevereiro de 2013. Diz, e agora, os requisitos para entrar na Terra Prometida já vimos. Sabemos que Josué representa o Espírito Santo. O Josué de lá representa o Espírito Santo. Agora entenda, você tem o Espírito Santo. Então se você tem um Josué. Vê, você tem um Josué. O reverendo William Branham também disse que representa o mensageiro do tempo final. Agora temos do ângulo do mensageiro. Veio depois diz o irmão William, diz que o Espírito Santo é o ministério quíntuple também. Quero aclarar isso, a palavra quíntuple não aplica a uma só pessoa. As pessoas pensaram que o ministério quíntuple se refere ao mestre. O ministério quíntuple são os 5. Esse é o quíntuple ministério em uma só pessoa. Então já temos esse ângulo, esse texto está tremendo e é mais claro que todos, de 2013. Representa o mensageiro do tempo final, é que o Espírito Santo está operando dessa forma. Porque não fará nada, o Senhor sem que te revele o seu segredo aos seus servos, os profetas, mas agora será sempre, a obra será do Espírito Santo. A obra será sempre de quem? Do Espírito Santo. Mas nosso cérebro se coloca no mensageiro com o ministério. Agora nasce o Espírito Santo. Não, você tem o Josué. Você mesmo. Porque se tem um livre-arbítrio, quer dizer que você não vai passar manufaturado. Você tem um que o guia. E esse é o que o meterá na terra prometida do novo corpo, mas tem um que nos meteu à terra prometida da nova mensagem, do novo reino, do novo milênio. Esse é o mensageiro. Mas na ausência desse mensageiro, tem que aparecer o Josué como ministério. E quando isso começa a vir, agora tem que aparecer o Josué em sua vida. Vê, o Josué em sua vida o vai ver porque você sabe que está entendendo. Você sabe que está aprendendo. Você sabe onde buscar, você sabe quem eu disse, você tem um Josué que o está guiando e o está influenciando. E está falando da mensagem. Aí, em perguntas e respostas dos selos também aqui, na página 393. Disse, eu não sei, se eu não sei, tenho que dizer que eu não sei. Eu não tenho todas as respostas. Assim que se não posso responder-lhes, assim eu lhes direi. Agora, neste caso, eu não sei. Muitas vezes se pensado a respeito de Enoque, e vi que Moisés e Elias regressaram e foram mortos. E vi que Moisés e Elias regressaram e foram mortos. E não foi transportado antes. Enoque, quem é Enoque? Ele não foi transformado no seu tempo. Muitas vezes é pensado o que é de Enoque. Essa é a única ideia que tive. Moisés somente serviu a Deus.
Por 40 anos. Seus primeiros 40 anos os passou recebendo sua educação. Depois de 40 anos seguintes, os passou no deserto, onde Deus lhe tirou toda essa educação. E os últimos 40 anos os passou servindo a Deus. Mas Enoque caminhou com Deus por 300 anos e foi achado sem culpa. Agora vemos que Moisés regressa para servir outro tempo, mas juntamente com Elias. Agora, eu não estou dizendo que isso é correto, somente é um pensamento meu, mas não posso dizer algo definitivo, pois eu não sei verdadeiramente. Não posso lhes dizer o que sucede ou o que Deus fará. Mas está nos selos e tem outros textos mais. Uma coisa é esse ângulo como igreja e outra coisa é o ângulo como Israel. São duas coisas distintas. Agora, se Elias foi transportado nesse corpo, não morreu aqui, não podia vir na ressurreição. Porque para ser ressurreição necessita morrer e não morreu. Vê? Para Moisés ressuscitar necessitava precisamente ter morto. O mensageiro diz, ele morreu, mas ressuscitou. Ou seja, à vista do povo ele morreu. Mas em algum momento ressuscitou aí nessa montanha. Essas coisas são as que vão nos abrir um panorama maior, agora que entramos nisso. E para poder perceber todas essas coisas, tem que dedicar tempo. E saber que Josué foi quem entrou com o povo à terra prometida. E que Josué, sua terra prometida, entra seu espírito, sua teofania. Não pode entrar ninguém mais. Não pode entrar. Então, quando sai Moisés de cena, deve aparecer Josué e entrar o povo na terra prometida. Mas de quê? Mas que quando aparece o ministério de Josué, do Espírito Santo no ministério, que aparece com o ministério, vai entrá-los à verdadeira mensagem. Esse Josué os entra no verdadeiro ensinamento para provar os frutos do que se disse, mas entrar na terra prometida do novo corpo. Isso vai fazer você mesmo. Isso faz você mesmo. Mas entrar ao milênio para passar a tribulação tem que aparecer Josué no Messias. Tem que aparecer William Souto Santiago para entrarmos no reino milenial, a nova terra do reino milenial. Aqui temos que levar em conta que nosso Josué, o mensageiro, que nosso Josué é o Espírito Santo, mas que meu Josué é minha teofania. Vê, isso é que tem que levar em consideração. Permita só um momentinho que já me enviaram aqui um vídeo.
Pode passá-lo aí? Bom, quero que escutem, porque a gente vai entender que nós não estamos pelejando como apóstolos. Se tem uma pessoa depois do profeta quem eu amo com todo o meu coração, é Miguel Bermudes. Sempre o tenho defendido. Por cima das coisas, sempre, sempre tenho defendido e respeito sua posição, porque é o único de todos os ministérios, é o único que a boca de Deus disse que é o ministério maior. Já aí se montaram aí no Telegram, os que estão no Telegram já colocaram aí, aos internacionais. Vamos passar aqui. Por quê? Porque é tempo de que algo comece a suceder. E sempre amamos e respeitamos o apóstolo, sempre, sempre. Se alguém tem defendido por cima de muitas coisas o apóstolo, esse foi eu. Falando em contra de coisas que disseram sempre que não conhecem o propósito e a palavra, podem julgar. Mas eu não vou me meter com o homem que a boca de Deus abençoou. Eu não vou falar contra daquele quem a boca de Deus deu promessa. Vê? E parece que o irmão Miguel tem claro que o que está nesse livro é a palavra do mensageiro. Não como alguns irmãos com sua ignorância, usando a sua ação humana, e tem proibido irmãos que tenham esses estudos. Eu tenho que contar que faz mais ou menos uns 4 meses ou 5 da pandemia que me chamou um irmão e me disse que se lhes podia pegar o artigo do lugar na perfeita vontade do Senhor. Porque o irmão Miguel lhe havia dito, isso faz 4 meses que já havíamos, como se diz ali, já se havia feito uma separação. Que se comunicasse comigo, que lhe desse esse artigo, que se entregasse para a igreja. Me avisem quando já tenhamos aí o vídeo. Por favor. Conhecer. E eu vi uma mensagem muito importante, que é o testemunho do anjo de Jesus. Em verdade que eu pensei que esta mensagem que foi pregada em Armênia, eu pensei que fosse pregada na igreja do irmão John Varela, mas soube depois, eu percebi que para essa época, todavia, John Varela não estava como pastor aí. Essa mensagem foi pregada em uma igreja onde pastoreava o irmão Arcísio Dávila. Por isso lhe pedimos desculpa ao irmão John Varela, porque eu estava pensando como nós visitamos muito a congregação do irmão John Varela, porque John Varela tem uma espécie de editora. E nessa editora se lançou uma grande quantidade de livros dos selos, e livro das eras, e livro de citações, de uma maneira muito profissional. E também que esses livros tinham uma espécie de estudos que serviam para nos ampliar o conhecimento do que o irmão Branham tinha falado. E por isso eu pensei que certas vezes visitamos ali o irmão John Varela. Eu pensava que esta mensagem tinha sido pregada em sua igreja. Mas depois averiguei que foi pregado na igreja do irmão Arcésio Dávila, um grande amigo também, dali de Armênia. Bom, irmão John Varela, que receba nossas desculpas e esperamos, pois, que Deus lhe ajude, que Deus o abençoe
e siga te usando no programa divino. A mensagem é um tesouro, o testemunho do anjo de Jesus. Bom, vamos ler um extrato de uma mensagem à dedicação do templo de 77. Depois vamos ter num folheto. Esses são extratos que vão saindo e que vão de acordo com o que estamos estudando. O irmão William ora, ó Deus, que nós podemos dizer, o que mais podemos dizer? Não tem outra coisa que possamos desejar nesta hora. Senhor, Tu disse que nos darás o desejo do coração. Esse é o desejo do nosso coração. Dar-nos esse desejo de transformar-nos depende de Ti, Senhor, ó Deus. Pedimos que ordenes que essas luzes misteriosas que são nossos corpos teofânicos recebam a ordem da parte Tua de vir a estes corpos terrenais nossos e transformar-nos. Veja só quem está falando é o anjo. Como teofania, pedimos, se pudéssemos fazer nós, Senhor, Tu sabes que faríamos. Mas nós não somos nós quem buscamos essas luzes, serão elas, estes corpos teofânicos, seu Josué, que nos buscará a nós para nos transformar. Senhor, que seja em breve, ó Deus, que queremos estar, não queremos estar mais aqui nestes corpos terrenais. Queremos estar no outro corpo, no corpo glorificado, Senhor. Tu sabes que seguiremos trabalhando na Tua obra, mas já sem limites podemos fazer um melhor trabalho, podemos trabalhar e fazer tudo o que deve ser feito. Senhor, em Tua mão estamos, no nome do Filho de Davi te peço tudo. Olha, você tem seu Josué. E é seu Josué, não o pastor, não o irmão William, porque eles são os Josué para cada ângulo. O Josué para entrarmos realmente ao literal, ao Messias. Vê, não é nem sequer o William Soto que temos agora, não. Esse é o William Soto transformado, 21 anos, esse Josué. Esse jovem é o que nos meterá no milênio literal. Mas o Josué que nos meteu na nova era, nova dispensação, na nova mensagem, a todo isto novo é o William Soto Santiago. Na ausência é o ministério, mas o ministério não nos meteu a sua terra prometida, o corpo glorificado, quem mete a sua teofania, ao qual que através do conhecimento que se lhe dará através do ensinamento. Por isso, quando você está recebendo isso, antes de... Quero que me entenda nisto para seguir lendo, porque aqui tem um extrato que acabaram de me mandar que é bastante poderoso. E vamos depois botar nos folhetos, vamos se ler depois. Antes de... Aqui está a bênção de Josué, não quando entra. Josué recebe o poder antes de entrar. Você, ao entrar na Terra Prometida no milênio, tem que receber o poder para parar o sol e fazer todas essas coisas. Isso vai fazer com o corpo transformado. Quer dizer, vamos colocar claro, Terra Prometida, da nova mensagem, nova dispensação e nova era. Isso é uma coisa. 2. Terra Prometida de um corpo novo, nova terra. Não é uma terra no estado mais avançado, mas é uma terra celestial. Sim? E terra prometida do milênio, do novo reino. São 3 coisas. Para entrar na terra prometida da nova mensagem, a nova dispensação, Deus tinha que tomar um Josué e colocá-lo em alto e abençoá-lo antes de, ou seja, William Soto Santiago. Agora, para entrar na terra prometida de um corpo, você tem que receber esse Josué antes. E tem que parar isso antes. Por isso, irmão, ele diz ali, interviu a lua, o sol. Por isso, em 75, que começa a falar e diz, esse fenômeno que está fazendo é isso, e é que a igreja está em tempo isso, e fala a palavra e diz, mas não poderá. E o sol parar aqui entre nós, isso é mesmo que Josué, mas no ângulo espiritual, o sol permaneceu conosco. Vê agora, antes de entrar na Terra Prometida, você tem que intervir na natureza. Mas qual natureza? Todos estão pensando na natureza física e isso se intervém quando tem um corpo novo. Quem entrou na Terra Nova, na nova mensagem, essa nova mensagem lhe deu como entrar na Terra Nova do novo corpo. Agora este novo corpo lhe dá com o que reinar. Agora tem que intervir na natureza que nos rodeia no ângulo espiritual.
Vê? Você tem que intervir na sua natureza, porque você é um mundo. Então, quando o sol está se obscurecendo, eu quero que leia isso. Quando o sol está se obscurecendo, veja o que diz esse texto. É sua teofania. Quando o sol se interpõe em sua vida, se interpõe entre a razão e a revelação, você tem que morrer. Não quando o sol se interpõe, na verdade é quando ele está parado por uma nuvem ou quando o sol se está indo. Você deve usar o seu Josué. A sua teofania dizer, detenha-te, sol. Detenha-te, sol. E quando a lua, que é a igreja, que são todas as coisas normais da igreja, que são as coisas normais do que você está crendo, toda essa revelação vai e você detenha-te, lua. Sim? Não mais. Porque vai alumiar o sol, então fica quieto. Todas estas coisas têm que sê-las no indivíduo ou como seu Josué. É a sua teofania que tem você, tem que fazer uso disto. Vamos ler aqui, Josué, para entrar neste texto que estão de introdução. Vamos ler aqui, Josué. Veja o que diz aqui a Josué. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como disse a Moisés. Vamos ler no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isto é para o seu Josué, porque nos disse que Josué é o Espírito Santo. Nós já sabemos quando é o Espírito Santo, não está falando só do profeta, não. Está falando de nosso Espírito Santo, que é o nosso Josué, de cada indivíduo. Versículo 5. Nada poderá te fazer frente. Em todos os dias de tua vida, como estive com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso é uma promessa que está a sua teofania, que acampa ao teu redor, nem o deixa. Ele não deixa. Tem um texto que diz, não contristeis o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados, seu Josué. Não contristeis o teu Josué. Quando vem a batalha pessoal, e não estou falando só da batalha no seu lar, com seu vizinho, com seu trabalho, não. Estamos falando hoje, vamos falar 100% da palavra. Quando vem a batalha com o que você já creu, como crê que estava esse povo quando viu que o que estava guiando ele morreu? Era. Mas já sabemos que ele não morreu. E evitamos ler algum texto aqui mais forte. Logo tinham que crer em Josué, porque o povo sempre necessita de um líder. E este Josué era mais atrevido. Sua teofania era mais atrevida. Você quem a limita. Então, quando o sol comece a escurecer, detenha-o. Sustente essa revelação com seu corpo teofânico. Isso é conhecer a verdade. Se veio um problema aqui, se veio outro problema ali, corra-os. Porque é você em sua teofania quem vai entrar na terra prometida. E ele disse no versículo 5, ninguém poderá fazer frente todos os dias de tua vida, assim como tive Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Veja o que lhes dizia. O Espírito Santo sempre está porque ele acampa ao redor do que os temem e os defende. Mas tem um texto que diz, Efésios 4:30, diz, Efésios 4:30, e não contristeis o Espírito Santo de Deus, o que seja o Josué, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Tire de vós toda amargura, aborreceria, o lojo. Veja o que o aparta, toda malícia. Antes de vir uns com os outros, nem ser misericordiosos, antes tem que ser assim misericordiosos. Você vê que se contrista? Você pode ter toda a palavra do mensageiro no seu José, pode ter todo o ensinamento do ministério e segue sendo José, mas no final, é sua teofania, o seu Josué, é você mesmo. Quem vai entrar nessa terra prometida, ele disse que estaria com todos os dias. Isso que está falando para José, está falando a você e seu corpo teofânico. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Tem que se esforçar, porque se tem que se esforçar é porque é algo difícil. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria.
Tão somente esforça-te e tem um bom ânimo, cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. O que é que ele está dizendo ao nosso Josué? Não, não vamos apartar nem para a direita, nem para a esquerda do que o mensageiro nos ensinou. Vê? Ele disse a eles, o caminho para chegar era como que 3 meses, eu creio, mas levaram 40. Mas, sem palavra. A decidez para que seja prosperada em todas as coisas, para que seja bem sucedido em todas as coisas que andarem. Se entramos com o nosso Josué, que é a nossa teofania que nos guia, vamos ser prosperados em tudo. Nunca se apartará de tua boca esse livro da lei, senão que de dia e de noite meditarás nele, para que guardas e faças conforme o que nele está escrito. Como que meditar na palavra do mensageiro? De dia e de noite. Não é um dia sim, outro dia não. E vai ser prosperado em tudo que empreenda, colocando por obra. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como? O segredo está neste José, porque as promessas não foram feitas a você, foram feitas à sua teofania. Porque Josué é tipo do Espírito Santo, ou seja, teofania. E as promessas não estão em sua carne, nem no seu espírito, estão na sua teofania. Então se diz, peraí, como assim? Como assim? Por isso é que ele está dizendo a minha teofania que não se aparte, já que ela poderia se apartar? Claro. Acabamos de ler aqui em Efésios 4:30, e não contristeis o Espírito Santo de Deus, ao qual foste selados para o dia da redenção. Não pode contristar. Então, como é que ela pode apartar-se? Versículo 5 diz, ninguém poderá te fazer frente todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Mas, abaixo ele diz quando? Quando te apartes, não te apartes da minha lei. Como se sai da minha teofania, da minha lei, se já não pode? Mas sim, eu posso me deixar dela. E as promessas que foram feitas foi a ela, entenda isso. As promessas de não desamparar, de estar e prosperar estão feitas na teofania. Não está feitas na pessoa, no humano. Você quer prosperar, necessita do que tem a bênção. Por isso chama a bênção da primogenitura. E a primogenitura é o corpo teofânico. Tudo que você empreenda aqui, sem essa teofania, são atos seus que não prevalecerão, não vai prosperar. Porque a bênção foi dada à teofania, ao Josué. Por isso, se alguém quer que tudo que faça prospere, tem que ser nesta teofania, com esse corpo teofânico. E enquanto mais palavras se recebe, mais palavras se tem, mais cresce esse corpo teofânico em poder. E essa é a teofania, quem tem a promessa de que não vai desaparar, de que não vai te deixar, de que vai prosperar. Mas para ela tocá-lo, você necessita de você. Vê? Mas não foram feitas a promessa à sua pessoa como tal. Foram feitas a teofania. Não te aparte dela nem para... Versículo 8. Não se apartará deste livro da noite, antes nela estuda nela dia e noite, para falar tudo como está escrito, farás prosperar, porque então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido, tudo te sairá bem. Estamos fazendo mal? Ou seja, estamos trabalhando como não é? Então as promessas foram feitas a ela, não a mim. Eu necessito a ela ser para que eu possa operar. Não te mandei, eu esforça-te e tenha bom ânimo, não te atemorizes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Onde quer que andares. Então José deu a ordem aos oficiais do povo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, prevede-vos de mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de atravessar este Jordão, a fim de que entreis a tomar a posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá para possuíres. E disse José aos Rubenitas e Gamitas e a meia da tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos pequeninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós, todos os homens valorosos, passareis armados diante de vossos irmãos e os ajudareis.
até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como vô-lo deu a vós. Vamos ressaltar no versículo 16. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Ou seja, vamos a seguir, mas vamos conforme em ti. Quem quer que se rebelar contra as tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, será morto. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. A promessa foram feitas a essa teofania, ao seu Josué. E quando podemos ver com claridade que esse poder ela tem, então mantenhamos ela mais próxima. Quanto mais próximo tenhamos ela, mais vamos ser prosperados. Mas aqui não é questão de que fulano está me guiando, não. Sua teofania tem que te guiar. E quando fulano ciclano, ou parece que fulano ciclano diga algo que não vai de acordo com a palavra, você não pode dizer isso é amém. Se sua teofania está dizendo que você não vê, é não. É não. É o que seu Josué lhe diga. E seu Josué está de acordo com a guiança da palavra. Então devemos ter absolutamente claro que para poder entrar a essa terra prometida, eu vou saber que Josué, que me guia ao meu corpo para a terra nova, é minha teofania. Como o texto que lemos aqui, é minha teofania. Porque quando as coisas comecem a tomar certo lugar até a grande tribulação, é ela quem vai entrar à terra prometida nova do seu corpo, para que você, com um corpo novo, eterno e transformado com todo o poder sobre a natureza, então sim você possa entrar na grande tribulação para tomar a terra prometida do novo milênio. Mas devemos ser conscientes que quanto mais próximos chegamos, tudo que estudamos, os mortos já estão aqui entre nós. E são os vivos, não? Nossa teofania está aí. É necessário que quem crê em Deus verdadeiramente verifica que sabe que Ele é real, que Ele existe. E se consigamos ter a convicção de que esse ser está aí, é mais fácil pedir ajuda se há que pedi-la. Mas quando você está certo de que aí tem alguém e que tem o poder, você só usa. Agora, quando você vai reclamar algo, você se policia porque sabe que ele te policia, você não está vendo, mas sabe que ele tem poder e diz, isso é meu. Então você sai tranquilo porque você vai com ele. Quando chegamos ao pleno conhecimento de que ele está aqui, intervém na natureza. Mas primeiro tem que intervir na natureza espiritual. Primeiro tem que intervir na natureza nossa. Tem que intervir em todos esses planetas que giram ao nosso redor e que podem se interpor. Planetas são pessoas, são pregadores. Planetas são pessoas, são irmãos que podem se interpor na luz do sol em você. Abra a palavra e mova-os. Tire-os. Quando você sente a obscuridade em sua vida e sente que a lua se está se interpondo com o sol, mova. Você tem Josué, você tem Josué. Ninguém pode aprender a intervir a natureza literal, se primeiro não aprende a intervir a natureza espiritual. Quanto tem na mensagem? Vamos deixar conosco o profeta de Deus. Depois vou ler esses textos que estão aqui, porque em breve vamos entrar nisso. Que eterno William Marion Branham continue nos abençoando e conosco o profeta de Deus, William Souto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en este año 1900. Eterno William Marion Branham, siga nos abençoando a todos.
ellos para que lo vayan buscando.